talk show é mais livre, é mais descontraído. E eu tenho o prazer de receber aqui, é o meu amigo, eu posso falar que é meu amigo, porque já faz alguns anos que a gente se conhece. E se conhecemos aqui na escola por intermédio de um colega nosso em comum, que é o Kleber Reis. Exatamente. Um grande abraço para o Kleber Reis, que nos apresentou. E naquela época nós estávamos desenvolvendo, aprendendo um pouco mais de marketing digital. Marketing digital no qual o Kleber Reis estava passando algumas ferramentas. E o meu amigo Cláudio Damasceno, ele é um ícone aqui em Uberlândia, uma pessoa que tem mais de 111 mil inscritos. Você que está aí nos escutando, você gostaria de ter um canal? Eu sei que o papo, que a conversa, que o tema hoje é Excel, ferramenta na qual o nosso colega que domina, tem todas as competências e é nacionalmente reconhecido. Mas você também não gostaria? É impossível a gente falar de Excel, mas não falar de uma pessoa que talvez, não tenho certeza disso, seja a pessoa que tenha mais inscritos no seu canal aqui em Uberlândia. Será que isso é verdade, o Cláudio? Me fala. Olha, como isso começou? Eu vou começar com um canal, eu sei que o papo é Excel, mas, meu amigo, 111 mil inscritos no seu canal, 112 mil inscritos é algo que a gente precisa conversar mais. Então, Rodrigo, primeiro, obrigado pelo convite. Fico sempre muito feliz de estar aqui com você. Como você disse muito bem, a gente somos mais que parceiros, somos amigos, né, já de longa data. E já tocamos aí alguns projetos juntos e tudo mais. E o que é mais importante, né? Você fez uma pergunta muito boa, né? O que me fez criar um canal do YouTube? Quando eu comecei a trabalhar com Excel para dar treinamentos, muitas pessoas falavam, Cláudio, por que você não coloca esse conteúdo na internet? Inclusive o próprio amigo que você citou, o Kleber Reis, era um que falava muito, ele já tinha um canal na época e falava, Cláudio, por que você não coloca esse conteúdo na internet? Eu pensava, mas será que as pessoas vão ter interesse em assistir, Rodrigo? Será que as pessoas vão querer saber o que é realmente o Excel, o que a gente tem por trás da ferramenta? E aí eu falei assim, quer saber, eu vou criar uma aula lá, sem assim uma pretensão muito grande, mas assim, vou fazer uma aula com qualidade, eu vou gravar uma aula, dar o meu melhor, sem ter uma pretensão, mas eu vou dar o meu melhor. E aí eu gravei essa aula na época, coloquei o conteúdo lá e postei, fiz aquela coisa que todo mundo faz no começo, que é chamar os amigos e falar, olha, criei um canal, tá aqui, assiste e tal. A gente perturba os amigos no começo, mas aí para minha grata surpresa, aquela aula, ela dentro do meu segmento, ela viralizou. Ela se tornou em pouco tempo a aula mais assistida de Excel no Brasil. Hoje tem outras aulas, mais ou menos tão assistida quanto ela, mas ela hoje passa da casa de 1 milhão de visualizações, uma única aula que a gente postou no canal. E foi onde tudo começou, isso lá em 2015. Eu imagino, de fato, quando nós nos reunimos, já você falava da quantidade de vendas, eu também vendia muito, talvez nós seríamos os 3 marqueteiros digitais reunidos, que vendia e vende bastante pela internet, com os cursos online, entre outras coisas, e você sempre me provocando, Rodrigo, canal no YouTube, não, Cláudio, eu não tenho tempo, não dá, tá apertado, tô aqui com a escola, tá difícil de administrar tudo quase que sozinho, por enquanto não. E toda vez que você visitava a escola ou ministrava um curso e o canal no YouTube. E de fato, chegou um momento que eu falei, e sabe o que aconteceu, Cláudio? Foi justamente na pandemia. Na pandemia, eu precisei me reinventar. Cursos não poderiam acontecer. Aí eu pensei, o que eu tenho? Ora, eu tenho um estúdio. Muito bom. Eu tenho um estúdio, eu tenho os cursos, e por que não, nesse exato momento, transformar esses cursos em cursos à distância? Já tinha alguns, não muitos, e seguir aquela ideia do Cláudio, E tem dado muito certo, graças a Deus, o canal tem crescido. Peço a você que se inscreva no nosso canal. A partir de hoje nós estamos fazendo esse processo de entrevista com os candidatos a vereador e vamos dar sequência a esse projeto, entrevistando pessoas, gerando conteúdo para você. Muito bem, Cláudio, mas o tema hoje aqui é Excel e nós temos aqui algumas perguntas que nós recebemos das pessoas a respeito da ferramenta Excel. E eu quero
repassar para você. Algumas perguntas sou eu mesmo, eu tenho algumas dúvidas a respeito dessa ferramenta, dessa ferramenta Excel. Deixa eu só posicionar aqui as perguntas para que eu possa aqui colocá-las para você. Muito bem, a primeira delas aqui, ó, é justamente, vamos visualizar aqui, qual é o papel do Excel para as empresas? O que essa ferramenta pode de fato fazer para as empresas, já que existem tantos outros sistemas atualmente? Excelente pergunta, Rodrigo. Essa é uma pergunta que eu acho que ela é muito importante, porque muitas pessoas às vezes pensam, eu não vou estudar Excel, porque a empresa que eu já trabalho já tem um sistema, já tem lá um controle, por exemplo, para fazer emissão de nota fiscal, de todos os processos. Então, qual que é o papel do Excel hoje, qual que é o papel do Excel no futuro e qual foi o papel do Excel no passado? Há muito tempo que eu escuto assim, o Excel ele vai perder mercado porque as empresas estão investindo em sistema. Eu lembro quando eu estava estudando Excel já se falava isso, e nessa brincadeira já vai quase 20 anos, né? Que só da minha parte que eu escuto falar que o Excel vai sair do mercado. Então, você que está me ouvindo, presta atenção no que eu vou te dizer, que é muito importante. A gente costumava falar no passado que Excel e idioma eram um diferencial quando você fosse procurar trabalho, quando você fosse para uma entrevista para um processo seletivo. Hoje em dia o Excel não é mais um diferencial, ele é uma obrigação, você tem que saber. Quando você chega na empresa, praticamente é o mínimo que eles acreditam que você tem que ter ali. E muitas pessoas acabam perdendo oportunidades, Rodrigo, acabam perdendo postos de trabalho por não dominarem essa ferramenta. Porque o Excel é o seguinte, por mais que existam sistemas nas empresas hoje, o Excel ele é responsável por flexibilizar as coisas. Então, o sistema ele é muito engessado. Ele é feito para fazer uma tarefa e pronto. Se eu quiser ter relatórios com base em informações específicas, Rodrigo, às vezes o sistema não me dá. E aí que está o diferencial do Excel. O usuário ele tem todo o poder sobre a ferramenta sem ser um técnico de informática. Eu não preciso ter um conhecimento em programação, eu não preciso ter um conhecimento avançado demais em tecnologia para conseguir gerar os meus relatórios, para conseguir tomar decisão, para conseguir ter um processo mais eficiente. Então, esse é o papel do Excel no mercado. Veja bem, se eu entendi. Muitas pessoas, então, escolhem ficar na sua zona de conforto e buscar um programa que faça algo. Quando o Excel, ele é um programa que te permite você organizar ele, claro, se você conhecer as suas formas, e é justamente essa é a questão. O que uma pessoa precisa para começar? Então, Rodrigo, esse que é o ponto, né? Então, da mesma forma que as empresas têm os sistemas de gestão para fazer o controle de seus processos, e muitas vezes os usuários eles podem optar por, eu não vou estudar Excel porque a empresa que eu trabalho já tem um sistema. É importante que você entenda o seguinte, tanto o Excel ele pode substituir muitas vezes o sistema em diversos processos, como ele é um complemento. A gente costuma falar que todo sistema de sucesso, se você pegar um SAP, se você pegar qualquer um TOTS, todos eles geram relatórios no Excel. Você vai exportar um arquivo no Excel e você vai ter que saber trabalhar com isso. E a sua pergunta é muito importante quando você pergunta o que a pessoa precisa fazer para começar a aprender. Primeiro de tudo, Rodrigo, você falou uma frase, zona de conforto, a pessoa tem que sair dela. Então a pessoa ela tem que sair da zona de conforto, ela tem que estar disposta a buscar novos caminhos, a buscar novos métodos de trabalho. Então ela não pode ficar naquela questão, tipo assim, eu fiz um curso de Excel há 15 anos atrás. Será que isso serve hoje? Então, se a gente pensar 15 anos atrás, 2005, a versão que se tinha na época era o Excel XP e o Excel 2003. Mas a maioria das versões que se utilizava era o Excel 97. E hoje nós temos aí, por exemplo, o Office 2019. E o Excel 365, que são versões que são atualizadas diariamente. Agora, sabendo disso, a gente vai topar ficar 15 anos desatualizado? 15 anos fora do mercado? É uma coisa assim, é um risco muito grande, é um risco que as pessoas não podem correr, porque se você pensar bem, 15 anos se passaram, tendo o nosso exemplo da pessoa que fez o curso lá em 2005. E nesses 15 anos, o tanto de coisa no mundo que mudou. Você tinha, às vezes, poucas pessoas tinham aquele celular grandão, gigante. Hoje não, hoje você tem um smartphone super inteligente que inclusive tem o Excel dentro dele também. Você pode utilizar para controlar suas planilhas. Então, você quer começar a aprender Excel? Primeira coisa que eu recomendo, você tem dinheiro para investir? Compre cursos, faça treinamentos, faça esse investimento que vale a pena. Cláudio, eu não tenho dinheiro para investir. Canais no YouTube, como o meu canal, por exemplo, onde você tem mais de 310 vídeos gratuitos, Rodrigo, para a pessoa poder estudar, poder entender a ferramenta, poder começar a jornada. Então você tem essas opções.
Você pode tanto começar com conteúdo ali que existe hoje na internet de forma gratuita e depois você se aprimora, né? Você vai para um conteúdo mais premium, né? Você vai lá, olha, eu quero subir mais na minha carreira, então eu vou adquirir um treinamento personalizado para as minhas necessidades. Sim. Cláudio, você sabe que eu faço quase tudo, né? Quase tudo aqui a gente aprende a fazer programação, venda, entre muitas outras coisas. E eu tenho um conhecimento, vamos dizer assim, básico, que várias vezes já entrei em contato com você. E uma das coisas que eu sofri muito e que depois você me explicando é mesclar células. Tem algumas coisas... O Rodrigo não faz isso, pelo amor de Deus, vai dar tudo errado. E eu passei a noite inteira tentando fazer esse negócio dar certo, e é assim mesmo. Tem algumas coisas que pode fazer, tem algumas coisas que não deve ser feita, alguns erros que não podem ser cometidos no Excel. Ótimo, Rodrigo. Essas perguntas hoje estão incríveis, hein? Muito boas. Sim, existem coisas assim, a gente fala que o Excel é um programa maravilhoso, mas existem coisas que realmente a gente não pode estar utilizando à torta e à direita. Uma das coisas que eu sempre brinco nos meus treinamentos, né, que a gente até fala, é um dos mandamentos do nosso treinamento, é não mesclarás. Por quê? Porque quando você mescla células, né, o Excel ele tem cada bloquinho das colunas e linhas, cada bloquinho daquele a gente chama de célula. Quando você mescla a célula, é como se você pegasse todas aquelas células e transformasse em uma só. Quando você faz isso, a primeira coisa que você perde é a referência daquelas células. Se você tinha 8 células que seriam, por exemplo, somadas, aquelas células se tornam uma só. Então, por exemplo, no relatório financeiro, 7 células deixam de ser somadas. Então, você vai ter erro de cálculo. A gente sempre mostra esse treinamento. A gente pega, por exemplo, uma informação de um relatório e, por exemplo, um relatório que dá 10 mil reais. Aí você vai lá e mescla a célula e, de repente, aqueles 10 mil reais viram 3 mil reais. Aquela informação fica incorreta. E muitas vezes a gente não vê esse erro, Rodrigo. Por quê? Porque a gente bate o olho e viu que o resultado da conta deu um número, a gente pensa, tá certo. Se calculou, apareceu um número, tá certo. Mas é uma coisa grave e quase invisível. Então, é um pecado você estar utilizando o recurso de mesclar células no Excel. É claro que existem alguns casos à parte que a gente até pode estar fazendo. Mas, Cláudio, qual é o tempo que você acha que uma pessoa que tem pouco conhecimento ou quase nada, ela leva para que consiga se autorresolver ou fazer um serviço, prestar um serviço, ter um relatório, dominar, ainda que, vamos colocar assim, num nível mediano? Quanto tempo você acha que essa pessoa leva para ser um básico, um intermediário e um avançado? Excelente, Rodrigo. Eu vou falar principalmente da seguinte forma. A gente vai separar em 2 grupos de pessoas. Pessoas que fazem imersão e pessoas que não fazem imersão. O que é uma pessoa que faz imersão? É aquela pessoa que, por exemplo, fala assim, eu realmente quero aprender, eu realmente quero dominar esse assunto, então eu vou dedicar, sei lá, 1 hora por dia, todos os dias, sábado, domingo, todos os dias eu vou dedicar 1 hora por dia durante um período. Ou, por exemplo, eu vou fazer uma imersão mais profunda. O que é uma imersão mais profunda? É quando eu falo, por exemplo, esse final de semana eu vou pegar de manhã e vou até de noite estudando essa ferramenta, sábado e domingo, e aí durante a semana eu vou fazendo estudos menores, vou fazendo estudos complementares. Então, essa pessoa que faz imersão, Rodrigo, ela consegue sair do nível básico e pular para um nível mais intermediário numa curva muito rápida, numa curva de entre 1 semana e 1 mês. A pessoa já consegue fazer isso. Já uma pessoa, por exemplo, que não faz imersão, ou seja, eu só vou lá e estudo tutorial quando eu preciso, essa pessoa, Rodrigo, para te ser bem sincero, ela vai levar muitos anos para conseguir subir do patamar do básico. Talvez ela nunca saia do patamar do básico, porque ela não faz imersão. Sem imersão hoje é muito difícil você subir de nível. E eu sempre falo para meus alunos, o nível avançado, ele é o patamar máximo que a gente quer alcançar, que não depende apenas da pessoa estar estudando, mas sim da prática contínua, da experiência, dela estar trabalhando, dela estar vivendo a ferramenta. Ou seja, depois que ela faz a imersão, que ela chega assim na ponta do avançado, de verdade, vamos dizer assim, que ela consegue fazer coisas incríveis, dali para frente ela vai se tornar um usuário avançado. Então ela pode fazer isso por 1 semana a 1 mês, dependendo do tempo que ela vai se dedicar naquela ferramenta. Lembrando, no processo de imersão, pessoas fora do processo de imersão podem levar anos sem sair do básico. Muito bem, e o que uma pessoa que procura um emprego, o que ela precisa saber, o que ela precisa estudar para passar? Será que o Excel é de fato uma ferramenta que, se você apresentar no seu currículo, é ou não é um diferencial? Nós temos várias ferramentas, é claro, o Word, Excel, mas eu quero saber o seu posicionamento. As empresas valorizam esse conhecimento do Excel?
Excelente, Rodrigo. Não só valorizam, como vou até aproveitar, se você me permitir aqui, se o pessoal puder acessar depois o perfil do Instagram, @mestres do Excel, eu postei um depoimento recentemente lá de um dos nossos seguidores que seguiu nossas orientações e acabou sendo promovido no processo seletivo, acabou sendo aprovado e é uma família a menos, né, gerando desemprego aí, né? A gente já melhora essa conta através dos nossos projetos ali. Então, primeiro, sim, as empresas valorizam muito quem sabe trabalhar profissionalmente com a ferramenta. Não adianta você chegar lá para a empresa, Rodrigo, e falar assim, eu sei Excel, mas na hora que te botarem para resolver os problemas, você não dá conta. Né? Então você vai passar aí vergonha, você vai queimar seu filme. Agora, se você estudou, se você realmente sabe algumas coisas ali, e você chegar lá na hora da entrevista e fazer tudo que você sabe, você vai passar. Vou aproveitar para dar algumas dicas, Rodrigo, para quem está assistindo. Se você tem uma prova, de repente agendada aí, talvez no próximo final de semana, ou mais para frente, eu vou te falar algumas coisas que podem cair nessa prova. É claro que a gente sabe que isso pode variar muito, né, de empresa para empresa, mas coisas que você pode estudar. O tal do PROC-V, que é a função mais utilizada do Excel, é recomendado que você estude, que você procure vídeos sobre o assunto, que você possa entender. Aprender sobre tabela dinâmica, que é um recurso muito importante, poderosíssimo, Rodrigo, para você trabalhar às vezes com milhões de linhas no Excel. Então, recomendo que você estude esse assunto, além daquelas funções básicas que a gente utiliza no Excel, uma função soma, uma função média, uma função si. Se você estudar esses assuntos que eu falei, você já está meio caminho andado para ter êxito no seu processo seletivo. Agora, não é só ficar nisso, né, Rodrigo? Tem que se dedicar para... E você acha que a pessoa que tem essa competência, que tem isso no currículo, que de fato resolva? Porque eu visualizo o seguinte, nós devemos ser solucionadores de problema. Nós devemos ser solucionadores de problemas. As empresas contratam você para solucionar problemas. Você vai ser remunerado, você vai ser pago pela sua competência de solucionar problemas. E se tem algo que não se dá em árvore, que você não compra ali no botequim da esquina, chama-se quilometragem rodada. A minha pergunta, e a pergunta que chegou aqui a respeito da ferramenta Excel, você entende que essa pessoa que tem essa competência do Excel, ela ganha mais? Olha, essa é uma pergunta muito boa, né? E a gente tem também vários exemplos, vários cases de alunos nossos que, depois de passar pelos treinamentos, de passar pelo processo de triagem, que a gente fala, a jornada mestre do Excel, eles muitas vezes passaram a ganhar mais, às vezes até o dobro, Rodrigo, até dobrar o salário. Por que isso? Porque você começa a fazer o que você falou, ser uma pessoa capaz de resolver problemas. As empresas estão atrás disso, atrás de pessoas que são capazes de pegar aquele problema e resolver ele. As empresas estão cheias de problemas por aí. E muitas vezes a ferramenta tem uma série de recursos para resolver esses problemas. Até separei um videozinho para você, não sei se a gente vai ter tempo de passar aí, mas nesse exemplo eu resolvo vários problemas ali em 5 minutos. Ah, ele está aqui. Ele está aí? Ele está aqui. Então, se você vamos visualizar ele aqui, ó. Vamos lá, ó. Olá. Bem, muito bem. Parabéns, viu, Cláudio? E é muito bom quando a gente recebe pessoas que trabalham com educação. Eu sou particularmente apaixonado por educação, porque tem muitas pessoas que têm alguns gostos, que sentem adrenalina em algo ou alguma coisa. Eu, particularmente, eu recebo uma dose de adrenalina na veia a todo momento que eu aprendo algo novo. Por isso que eu sou tão apaixonado pela educação. E trabalhar com pessoas como você, que também é apaixonado por educação, é muito bom. E chegou hoje aqui ao meu conhecimento, e também já quero fazer o convite, né, que você também é candidato. Muito bem, parabéns. Não vamos aqui alongar a respeito desse fato, mas fica aí o convite para que você, caso queira, participe de um debate com uma outra pessoa, para que você possa também expor a sua ideia. Eu tenho certeza que uma delas, muito provavelmente, vai ser a bandeira da educação. Mas dando continuidade aqui ao tema Excel, muitas das coisas que eu escuto no seu curso é um tal de VBA. Que coisa doida é essa, Cláudio? Fala um pouco sobre esse VBA. Que bicho é esse? Tá, então aproveitando o gancho, já aceito o convite, viu? É só marcar. E sobre o tal do VBA, né? Então, como vocês viram na aula que a gente mostrou agora há pouco, a gente viu que existem muitas formas de sermos produtivos no Excel.
usando algumas teclas, algumas ferramentas que o próprio Excel te fornece, você consegue automatizar muita coisa. Quanto tempo levaria para fazer, por exemplo, a correção daqueles dados manualmente? E o VBA entra nessa pegada. O VBA é uma linguagem de programação, Rodrigo, que nós temos dentro do Excel. Para quando você... Isso é muito raro, tá? Quando o Excel não dá conta, de alguma forma, de atender os seus objetivos apenas utilizando as ferramentas que o Excel já fornece, nós podemos ir lá dentro do VBA e construir a nossa própria ferramenta, montar o nosso próprio recurso. Por exemplo, eu posso ter um sistema de gestão de estoques interligados a um fluxo de caixa, a um controle financeiro de contas a pagar e receber. Tudo isso através de um sistema feito com VBA dentro do Excel. Então, o VBA ele tem esse papel, Rodrigo, de trazer para o Excel mais robustez, mais capacidade de resolver problemas através da construção de programas dentro de uma linguagem de programação que existe no Office. Muito bem. E agora, o que eu visualizo? Que existe um novo Excel, isso? Ou é o mesmo Excel? O que é dashboard? Que eu visualizei que é um curso caro. Sim. É caro porque eu já vendi para você e eu vi que o curso é caro. O que esse dashboard pode fazer efetivamente para as pessoas? É um novo Excel? É o mesmo Excel? O que ele faz? E você vê que eu não costumo falar que é caro, né? Eu considero um investimento, porque o retorno é sempre muito alto, é sempre muito maior do que o investimento que foi aplicado. Tanto é que você sabe muito bem, as nossas turmas aqui são cheias, né? Sempre, às vezes a gente fica até sem espaço para atender todos os alunos, porque a procura é muito grande. Então, no caso, o curso, o que é o tal de dashboard? Já é um novo Excel? Não, Rodrigo, dashboard é um conceito, tá? É um conceito de como se deve fazer a leitura e a análise de dados no século XXI. Então, o conceito de dashboard diz que nós devemos conseguir analisar todos os dados de uma forma simples e objetiva numa única tela. Então, por exemplo, se nós temos um monitor, uma TV, naquela tela a gente deve conseguir analisar centenas de dados. Se eu estiver no meu celular, na tela do meu celular, eu devo conseguir analisar centenas de dados. Então, para entender bem, dashboard, Rodrigo, é um painel onde a gente coloca uma série de gráficos, relatórios, imagens para que a gente possa melhorar o processo de tomada de decisão. Então, dashboard é uma coisa que hoje está muito ligada à gestão, muito ligada a negócios, e existem várias ferramentas que a gente utiliza para criar esses dashboards, ou seja, esses painéis com vários relatórios em uma única tela. E o Excel, junto com o Power BI, são ferramentas de hoje que se destacam na criação de dashboards, na criação de painéis. Onde, por exemplo, Rodrigo, só para você ter uma ideia do benefício, há 10 anos atrás, se você fizesse um relatório de vendas por vendedor, produtos, por fornecedor, por cliente, você quisesse entender de tudo isso, você imprimia um livro. As empresas imprimiam um livro inteiro, onde cada página tinha uma série de relatórios. Então, por isso que o pessoal levava meses para fazer o relatório, entregar, depois fazia toda a auditoria. Hoje não, a gente tem que tomar decisão em 5 minutos, Rodrigo. Então, o dashboard, ele tem o papel de pegar aquele mesmo livro, com talvez 200 páginas de relatório, e transformar numa única tela. Essa é a ideia do dashboard. Ah, muito bem. Então o dashboard é diferente do Power BI? Eu não entendi essa parte. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Então, o dashboard é um conceito, é a forma como você vai apresentar relatórios. E o Power BI é a ferramenta que você vai usar para fazer dashboard. Assim como o Excel você vai usar também para fazer dashboard. São duas ferramentas que nós utilizamos para fazer esses dashboards, tanto o Excel quanto o Power BI. Você deve estar pensando, Rodrigo, mas por que então, Cláudio, tem as duas ferramentas? É porque o Excel, ele faz várias coisas, desde programação, desde fórmulas, inclusive dashboards, né? Enquanto o Power BI, ele é um filho do Excel. O Power BI, ele nasce de 3 suplementos que existiam no Excel apenas para fazer dashboard. Ele só faz dashboard. Então, ele não faz cadastro, por exemplo, igual a gente faz no Excel. O Excel, ele cuida de uma série de coisas e o Power BI, ele foi feito para fazer dashboard. O que o Power BI tem, então, que o Excel não tem? O Power BI consegue fazer o painel no celular. Então, eu consigo visualizar meus dados com um celular, eu consigo visualizar meus dados, por exemplo. Eu monto um relatório aqui, Rodrigo, e mando para você enquanto você estiver nas suas férias lá em Nova York. E você consegue, em tempo real, pegar esses dados lá e me dar uma tratativa, uma devolutiva. Essa que é a vantagem das ferramentas de dashboard de hoje. Muito bem. Quero novamente aqui agradecer a presença aqui do meu colega, do meu amigo Cláudio Damasceno. Dizer que, de fato, é uma honra ter uma pessoa que trabalha com educação, que tem mais de 112 mil inscritos. Eu quero te perguntar, você tem um amigo que tem mais de 112 mil inscritos no canal? Traga ele aqui, porque se ele tem mais de 112 mil inscritos no canal dele, de fato ele é bom. Porque ninguém se inscreve em algum canal de graça. Se inscreve porque tem conteúdo, porque tem informação, porque compartilha conhecimento.
Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, Rodrigo.